Funcionando aí, vamos lá. Então, vamos ver se vocês aprenderam. Maranata? Estão aprendendo, isso é bom. Muito bom estar aqui com vocês, é muito bom começar este sábado comemorando o Dia Mundial dos Bravadores. Nós estamos aí numa semana onde tem tantos eventos de manhã, à tarde, à noite, e como semana passada teve um carrori, foi algo muito bonito e diferente. Mas eu tenho certeza de que vocês estão aqui hoje para encontrar com Deus, não é verdade? Mas você já se perguntou quem é você? Às vezes nós ficamos com essa pergunta na nossa mente. Você já se perguntou por que você tem o nome que você tem? Será que ele tem algum significado? Será que esses nomes que a gente conhece hoje têm algo de importante? Por exemplo, eu até entendo Maria, José, Patrícia, são nomes bem comuns, que normalmente são dados em homenagem ou para relembrar algum parente, algum amigo. E são nomes comuns, fáceis de entender os seus porquês. Nomes, por exemplo, como Beatriz, Marcelo, Fernando, têm uns significados. Beatriz significa a que traz felicidade. Imagina que gostoso ter o nome de Beatriz, sabendo que é o nome daquela que traz felicidade. Marcelo é um pequeno guerreiro. Fernando é um viajante corajoso. Nomes que têm significados, nomes interessantes. Todos têm uma história. Mas agora me responde uma coisa. Asteroide Silvério, Amado Amoroso e Dolores Fuertes de Barriga. Pode parecer piada? Não é. São nomes que foram registrados nos cartórios do Brasil. Eu fico pensando o que levou certas pessoas, ou o que leva as pessoas a escolherem os nomes. Talvez você nunca parou para pensar no significado do seu nome. Talvez, se você não souber o que seu nome significa, possa mudar, talvez isso mude muita coisa em quem você é. Eu descobri, depois de um tempo, que o meu nome, Alexandre, significa defensor da humanidade. Nunca imaginei que meus pais, ao escolherem, falaram, essa criança vai ser defensora da humanidade. Vamos dar o nome de Alexandre para ele. Não imagino isso. Imagino que eu, ao ouvir o nome, soou bonito no ouvido, foi gostoso, falei, vai ser esse nome mesmo. Quem era Daniel, então? Quem é você? Já parou para se perguntar? Convido você que está aqui na igreja, você que está aí nos assistindo também, fechar os olhos neste momento, para nós fazermos uma oração. Senhor Deus maravilhoso, muito obrigado, Pai, porque hoje nós estamos na sua santa casa. Podemos, apesar de todas as limitações, todas as necessidades que estamos passando neste momento, nós estamos juntos. Alguns presencialmente, outros virtualmente e outros, Pai, só no coração. E uma pergunta nos vem à cabeça, Pai, quem somos nós? Nos ajude a entender quem nós somos e o que nós significamos para Ti. Abençoa-nos, Senhor, é o que eu te peço, que seja o Senhor que fale agora e não eu, em nome de Jesus. Amém. E aí, quem era Daniel? Daniel, um dos profetas bíblicos mais conhecidos e mais estudados. Então, se você quiser me acompanhar em alguns textos de hoje, livro de Daniel, primeiro capítulo. Nós vamos ficar um pouquinho nesse capítulo. Eu fico pensando, o que fez que tornou Daniel tão especial, tão famoso, por assim dizer? Quando nós começamos a ler o livro de Daniel, o primeiro capítulo, no verso 1, ele diz uma coisa assim, que é interessante, mas parece que não é um começo de uma história de uma pessoa tão famosa como essa. Olha como começa. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Estranha essa história. A história ela começa contando de um momento onde o povo da Babilônia, o reino da Babilônia, invade o reino de Israel, o reino de Judá, sitia Jerusalém, e isso na história está
ocorrendo em torno de 605 a.C. e 539 a.C. Um período que faz pouco tempo que aconteceu. E a história chega a nós até hoje por causa desse personagem, Daniel. Como vocês sabem, ou se vocês não sabem, estão sabendo agora, os nomes do Antigo Oriente, eles eram escolhidos com um pensamento num futuro. Ninguém dava um nome sem querer alguma coisa. Só para vocês terem uma ideia, o nome Isaac, ele significa riso. Talvez pela ideia de que Abraão e Sara deram risada porque duvidaram de Deus ao imaginar que dois velhos teriam filhos. Ou talvez o nome dele seja riso por causa que trouxe alegria para a casa daqueles dois anciãos. Ou talvez até Deus chegando para ele e falando assim: eu não falei que ia te dar um filho? Tá aí, Isaac, riso. Os nomes bíblicos, eles têm significados. Eles são, às vezes, um pouco mais complexos do que a gente pode entender, junção de alguns nomes, mas eles eram dados como um prenúncio ou uma esperança. Jeoaquim, o rei de Judá, ele tinha o significado do seu nome como o Senhor eleva. O Senhor eleva os pensamentos, o Senhor eleva o seu reino, o Senhor eleva. Nabucodonosor, Nebo o proteja, ou Nebo proteja as suas fronteiras, ou Nabu proteja as suas fronteiras. Então a gente começa a perceber que essa guerra aqui não é uma guerra de seres humanos, é uma guerra de deuses. De um lado, Babilônia, com os seus deuses, vários deuses, e eles falam para o povo de Judá: nosso Deus é mais forte que o seu. Os nossos deuses são mais fortes que os seus. E Jeoaquim, com o nome O Senhor Eleva, teve sua cidade sitiada. A cidade foi sitiada e dali levaram-se cerca de 10 mil jovens. 10 mil jovens, e a Bíblia fala que os jovens eles eram da realeza e da nobreza. Então eles não pegaram qualquer jovem, não. Eles pegaram os melhores dos melhores dos melhores. Os melhores jovens foram escolhidos para ser levados para a Babilônia, para aprender tudo que a Babilônia podia ensinar, para servir ali dentro. Uma coisa interessante que a Babilônia fazia, e ela era muito boa nessa parte, e se pode dizer que é muito bom, mas ela era muito boa nessa parte, ela sabia como invadir um território. Ela sabia como manter o seu domínio. Ao invés de ele destruir todo o povo, ele pegava os mais inteligentes e falava: olha, eles vão fazer uma faculdade lá comigo. Viu? Porque quando eu precisar resolver o meu problema com você, eu tenho alguém que fala a sua língua. E ele vai ser, esses homens aqui serão meus conselheiros. Então aqueles 10 mil jovens, eles foram num processo seletivo, obrigatório, levados para fazer um treinamento. E vocês sabem, treinamento não é uma coisa muito legal. E dentro dessas pessoas, estava aqui, 4 pessoas. O verso 2 diz que Deus deu Joaquim nas mãos de Nabucodonosor. Então Deus permitiu que aquele reino entrasse e levasse. E quando você chega ali, então, no verso, deixa eu encontrar aqui, o verso 7, verso 6, diz assim: entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. 4 jovens. Dentre esses 10 mil jovens, 4 jovens eram especiais. 4 jovens, eles eram diferentes. Daniel, ele tinha o significado do nome de Deus é meu juiz. Ananias, Deus é gracioso, Deus é cheio de graça. Deus, ele tem graça pelas pessoas. Misael, quem é como Deus? E Azarias, Deus ajudou. Quando eu fico pensando aqui esses nomes assim, tão profundos, mostrando que Deus, ele julgava, que ele tinha graça, que ninguém era como ele e que ele ajudava as pessoas. E os nomes deles foram mudados. Os nomes deles foram alterados por um cara chamado Aspenaz. E ontem eu fiquei curioso. Eu procurei os outros nomes todos, mas Aspenaz eu não tinha perguntado na minha mente o que significava. E aí eu fui descobrir que Aspenaz significa focinho de cavalo. Um cara chamado focinho de cavalo trocou o nome de Daniel, Ananias, Misael e Azarias.
um cara com o nome Focinho de Cavalo alterou, por vontade de um rei, os nomes. Nomes que tanto significavam para aqueles jovens. Eu fico pensando, se alguém chegar para você e falar assim, olha, você não vai chamar mais Mateus. Não quero mais. Você vai chamar Bolinha, Graveto. Troca seu nome para outra coisa. Você vai ficar, meu Deus, quem é esse cara? Quem é ele? Ele fala, ah, não, eu sou Focinho de Cavalo. Você fala, tá bom, né? Para quem é Focinho de Cavalo, ser Graveto está valendo. E aí, Daniel recebeu o nome de Beltesazar, que significa que Bel proteja o rei. Onde antes era Deus é meu juiz, El, o Deus verdadeiro, era meu juiz, agora é Bel. Pode até parecer semelhante, mas era um Deus totalmente diferente. Era aquele Deus que o nome dele ressaltava. Aí Ananias passou a ser Sadraque, um significado meio incerto, mas como sou respeitoso do rei. Misael passou a chamar Mesaque, que é sou de pouca estima. Imagina alguém que o nome dele era quem é como Deus, passou a ser chamado de pouca estima. E o último, Azarias, onde Deus ajudava, passou a ser um servo. Abednego, servo do Deus Nebo. Servo do Deus Nebo. O mesmo Deus que Nabucodonosor tinha o nome referendado, Abednego se torna apenas um servo. Não era nem mais protegido. Todas essas mudanças, elas eram pensando na questão da adoração. Babilônia, como eu falei, ela era muito esperta, ela era muito sábia no que fazia nesse ponto. Os seus nomes foram alterados para dizer assim, você está vendo? O seu Deus não tem nem poder mais sobre o seu nome. Quem dirá sobre sua vida? Se não sou eu, se não for eu aqui, a Babilônia, quem será você? Será que você vai poder viver alguma coisa? Será que você vai poder fazer as suas escolhas? Eles diziam, não, você não pode. Aqueles jovens, eles tiveram seus nomes trocados, nomes que antes glorificavam a Deus, o Deus de Israel, passaram a adotar nomes que glorificavam algumas das divindades babilônicas. Foram mudados como forma de afronta, como forma de negar, diminuir o Deus deles. Mostrava o domínio. Como eu falei, eu fico imaginando como deve ser difícil trocar o seu nome. Você recebe o seu nome do seu pai e da sua mãe com tanto carinho. Eles pensam e toda vez que eles falam o seu nome, lembra você de pequenininho, pegando no colo, o dia do nascimento, e você vai passando, e você recebe o seu primeiro lenço esbravador, e você está na igreja, e teu pai fica, nossa, aquele é o meu filho. E seu nome é trocado. Você é levado para um sistema totalmente diferenciado. E é interessante que, além de trocar os nomes, eles queriam fazer algo mais. Eles queriam mudar o caráter. Como eu disse, os nomes eles eram um prenúncio ou uma esperança. Então eles queriam que a partir daquele momento, Daniel fosse adorador de Bel. Que Azarias, Abednego, fosse adorador de Nebo. E não mais de Yahvé. E não mais de El. Interessante. E aí, eles fazem um pouquinho mais. Eles pegam para aqueles jovens e falam assim, jovens, vem cá. Olha, você lembra ali em Judá? Você tinha que trabalhar tanto para comer, né? Vou te dar comida à vontade. Vocês podem comer o que vocês quiserem, vocês vão comer das iguarias do rei. E quando eu era pequeno, eu ficava pensando, o que será que são essas iguarias? Eu gosto muito de mousse de limão. Eu falei, nossa, ia ter mousse de limão ali assim, panelas e panelas. Não era nem a tigelinha, era a panela logo. E aí tinha aquela lasanha gostosa, sabe? Aquela carne vegetal. Que delícia. Tem uns nossos aí que tem gente que gosta. Aí, Você imagina? Mas não era isso não, viu? Eram outras comidas. E além das comidas, o mais importante não eram quais eram as comidas. Indiferente, eu imagino que Nabucodonosor, ele foi sábio ali naquele momento. Ele deve ter chegado e pensado, olha, a gente sabe que o pessoal lá de Judá e de Israel, eles não comem alguns alimentos, como carne de porco. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar só as comidas que eles comem, porque ninguém vai reclamar. Eles serão obrigados a comer. Mas antes,
Antes eles ofereciam as comidas aos deuses deles. Aquelas comidas eram todas oferecidas. Sabe com qual intenção? Falar assim, olha, você já teve seu nome trocado. O seu Deus não é mais aquele. Quem está te dando comida são os nossos deuses. Essa comida é abençoada pelos nossos deuses. E aí é um verso muito importante, o verso 8. Resolveu Daniel firmemente. Resolveu Daniel. Daniel aparece então como o dos 4 amigos, o chefe, o líder, o que encabeçava. Ele que chegou para o focinho de cavalo e falou, focinho de cavalo, você é mandado por ele, mas eu não sou. Então eu resolvo firmemente não me misturar. E o texto continua. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que permitisse não se contaminar. Muitas vezes a Bíblia é escrita de uma maneira muito romântica. Eu acho que não foi fácil para Daniel chegar ali e falar assim, ô Aspenaz, chega aí, cara, eu não vou misturar com isso aí não. Eu não como esse tipo de comida. Eu não posso me contaminar. Eu fico imaginando a cara de Aspenaz, porque o verso diz ali, né, no verso 10, disse o chefe dos eunucos a Daniel, eu tenho medo do meu senhor, o rei, ele que determinou a vossa comida, o que eu posso fazer? Porque se você aparecer mais abatido do que os outros, a minha vida corre em risco, porque eu sou um focinho de cavalo, eu sou mandado, eu sou apenas um servo aqui. É engraçado que Daniel, a partir daquele momento, é chamado de Daniel o tempo todo. Seu nome não é trocado. Os outros aparecem até com nomes um pouco trocados. Mas Daniel, ele resolve firmemente não se mudar. Essa ideia de resolver firmemente é a ideia de falar assim, independente do que aconteça, a minha vida não pertence a vocês. A minha vida não pertence a nenhum Deus da Babilônia, porque esse Deus que vocês estão tentando me apresentar, mostrando como um Deus que cuida de mim, não é nada além do que invenção da sua mente. E eles ficaram firmes. E ao eles ficarem firmes, o verso 9 diz assim, ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Deus, ele alterou o rumo da história. Deus, naquele momento onde Daniel se mostrou firme aos seus preceitos, firmes ao seu caráter, firmes ao Deus que ele adorava, aqueles rapazes foram concedidos a ele a misericórdia de Deus. Mas a história continua. A vida chega ao momento, ao teste que foi passado para eles. A comida era ofertada aos deuses e ao final, eles não aceitaram tudo, e ao final do teste, o verso 15 diz assim, olha o verso 15, no fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais fortes do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Eu fico imaginando assim, sabe quando você vê um filme e tá lá todo mundo se esbanjando, comendo do mais bonito e a porta abre e vem aqueles 4 homens com um brilho altos assim, fortes. Aí todo mundo fala assim, rapaz, o queixo vai lá embaixo. Você fala, esses são os 4 que não queriam comer dessa comida? Eu acho que até as penas falam assim, top, né? Esse aí, eu gostei. Fui eu que dei essas comidas para eles, viu? Morrendo de medo, mas fui eu que dei. Aqueles lá, eles eram mais bonitos. A aparência era melhor. Mas não foi só a aparência que foi alterada. O verso 20 diz assim, em toda matéria de sabedoria e de inteligência, que sobre o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em seu reino. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Nomes que não deveriam ser nunca esquecidos. Eles se tornaram, além de mais bonitos, além de mais saudáveis, além de mais fortes, eles se tornaram mais inteligentes. E não foi mais inteligente do que os 10 mil, não, gente. A Bíblia diz que eles se tornaram mais inteligentes do que todos os que estavam ali. Você imagina você entrar numa faculdade e o seu professor, um doutor ou um pós-doutor, ele faz uma pergunta para você e uma pergunta que ninguém saberia responder? Diz a história que uma vez um professor colocou como forma de explicação da matéria um
cálculo que há muitos anos tentavam se responder e não se conseguia. E eles colocavam esse cálculo explicando como existem fórmulas que são muito difíceis de se entender. Um dos alunos chegou atrasado, não pegou essa parte de que aquilo era só uma explicação, copiou achando que era a lição de casa e trouxe respondido. Ele conseguiu encontrar. Ele era muito mais sábio. Eu fico imaginando o professor dele olhando e falando assim: não, rapaz, como que você conseguiu isso aqui? Imagina Nabucodonosor olhando para Beltesazar e falando assim: explica para mim certas coisas. Ele fala: eu, Daniel, sei, viu? Daniel, eu sei responder para você. Uma coisa interessante, que a Daniel, Deus deu uma bênção especial. No final do verso 17, diz assim: mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Então, quando Nabucodonosor teve um sonho, não foi algo difícil, vamos assim dizer, para Daniel. Ele já sabia o caminho. Durante 10 dias eles foram testados. Durante 10 dias eles foram treinados. E em apenas 10 dias, ele se tornou mais inteligente do que todas as pessoas da Babilônia. Somente por um motivo. Sabe qual era? Ele permaneceu firme a Deus. Esse era Daniel. Daniel era um rapaz que podia acontecer qualquer coisa, ele continuaria firme. Porque ele resolveu no seu coração permanecer firme. Ele resolveu que não importaria as coisas que acontecessem, ele permaneceria firme. E eu quero tirar aí algumas aplicações, 4 aplicações dessa história, que muitos de vocês já conhecem. Primeira aplicação é: o nosso nome é importante. O nosso nome, ele não mostra apenas quem nós somos, mas ele define o nosso caráter. Não porque o nosso nome tem um significado, mas porque eu aceito o nome que eu recebi. Porque eu começo a viver de acordo com aquele nome. E esse nome mostra que nós também não somos apenas mais um em meio à multidão. Por isso que nós temos nome e sobrenome, para nos diferenciar de outras pessoas. Podem até tentar, e às vezes podem até conseguir mudar o seu nome. Quantos de vocês, durante o tempo de escola, não receberam apelidos? Quantos de vocês receberam apelidos que nem foram agradáveis a vocês? Imagina Daniel, onde ele dizia e louvava com o seu nome que Deus era o juiz dele, ter que receber um nome que dizia que ele era protegido por Bel. Quem era Bel? Quantas vezes você recebeu um nome que você não gostou? Quantas vezes olharam para você na sua sala e fizeram piada com você, com o seu tamanho, com a sua cor, com o seu peso? Quantas vezes isso derrubou você? O nosso nome é importante. Mas uma coisa que eu posso dizer para você é o seguinte: por mais que consigam mudar o nosso nome, por mais que eles tentem, o nosso caráter não pode ser mudado. O seu caráter é formado de acordo com o que você faz junto com Deus. E é com Ele que você monta o seu nome. O seu nome ele é importante. Eles nunca poderão mudar o seu caráter. Segunda lição: nós devemos ser firmes aos nossos propósitos. Você já viu aquela pessoa que você oferece algo para ela e ela fala: não, eu não queria. Aí você fala: não, mas vamos lá. Ela fala: tá bom. Você fala: mas peraí, você acabou de dizer que você não queria isso. Aí você muda facilmente. Aquelas pessoas que são empurradas com o vento. Aquelas pessoas que são levadas. Essa semana eu estava conversando com os meus alunos do 9º ano. E acho que não, aqui não tem nenhum, tem só o 8º. Então ele não vai lembrar, porque ele não falou com ele ainda. Umas coisas interessantes sobre a questão de propósito. A primeira parte é: nós precisamos querer vencer. Se você não quiser vencer, não adianta nada você lutar. Você tem um propósito lindo e maravilhoso na sua vida. Você quer levar a mensagem a mais e mais pessoas. Esse é o seu propósito. Mas na hora disso você fala: não, eu vou amanhã. Depois eu vou. Porque antes tem coisas assim que são mais importantes. Nós precisamos querer vencer na vida. Não adianta, ninguém entra numa faculdade querendo ser o pior da sala.
Você fala, olha, eu passei em medicina. Passei aqui para um monte de pessoas que tinha na minha frente. Entrei na melhor faculdade. Vou me esforçar para ser o último da sala. Ninguém faz isso. A gente quer vencer. Quando eu fui comportor, eu passei por muito medo. Vou aproveitar vocês. Eu fui comportor, eu passei por muito medo. Eu era fisioterapeuta. Então, para mim, chegar na comportagem era difícil, porque eu tinha que estar de porta em porta, conversando com as pessoas. E para mim, as portas eram abertas antes. Eu chegava e eu era o doutor Alexandre. E aí, quando eu chegava ali, abriu a porta e falava, quem é você? Quando eu chegava numa casa, quando eu era fisioterapeuta, todo mundo sabia quem eu era. Já tinham chegado, já tinham me apresentado para eles. Eu era o doutor Alexandre. Então, quando eu chegava na porta, eu falava, tudo bem, aqui é o doutor Alexandre. A porta abria, me ofereciam até um suquinho. Era legal. Na comportagem, eu aprendi realmente que eu precisava depender de Deus. E ali eu tive que querer vencer. As portas não eram abertas para mim. Quantas e quantas vezes, ao olharem para mim, falavam assim, você não precisa disso. Eu olhava assim, ah é? Não sabia. Pensei que eu precisasse, porque eu estou aqui. Estou aqui batendo aqui no sol de 50 graus. Não estava na Bahia, mas eu estava ali em Goiás. E é quente igual. E aí eu falava, sério que eu não precisava? Desculpa, cara, eu não sabia. E eu pegava e falava assim, não, senhores, estão de brincadeira comigo, né? E eu falei, não, eu preciso bater em mais uma porta. Em mais uma porta. Em mais uma porta. Um comportor é um cara que quer vencer. E ele está ali porque ele quer alcançar um alvo. O alvo dele é a profissão que ele quer. A profissão que ele escolheu. Ser um professor, ser um médico, ser um pastor, não importa. Mas ele está ali porque ele quer vencer. E todo comportor precisa querer vencer. Segunda coisa, nós devemos pagar o preço. Eu precisei gastar muita sola de sapato. Eu precisei tropeçar muitas vezes. Pegar chuva, correr de cachorro. Porque eu precisei lutar para alcançar o meu alvo. Qual é o seu propósito? Você tem lutado para alcançar o seu propósito? Você tem pagado o preço? Pagar o preço não é só você chegar no final do mês e falar, papai, a faculdade. E o papai vai lá e paga? Não é só isso. Você tem que chegar e acordar às 7 da manhã e falar, papai, obrigado por pagar e eu estou indo estudar. Mas filho, nós estamos em quarentena, não faz mal, o senhor pagou a faculdade. Eu preciso honrar isso, porque eu tenho um sonho. E o sonho do senhor está sonhando comigo também. Então eu preciso honrar. Eu preciso pagar o preço. E para pagar o preço, gente, vou ser sincero. Quantas vezes eu tive que perder de sair com os meus amigos porque eu precisava estudar? Quantas vezes eu deixei de ir jogar bola, ir para o shopping, comprar uma roupa, porque eu precisava comprar um livro. E eu sei que muitos de vocês já fizeram isso. Muitos de vocês têm histórias muito mais bonitas e muito maravilhosas, com a ação de Deus, muito mais do que a minha, do que as que eu conheço. Sabe por quê? Porque você faz jus ao seu nome. Terceira coisa aqui, dentro desse segundo propósito, dentro da segunda aplicação é, nós devemos ser otimistas. Eu lembro de um amigo meu, que quando ele ia vender trufa, nós vendemos trufas também, quando eu estava fazendo faculdade. Nas férias era comportagem, durante as aulas era trufa. E eu batia na casa, a gente batia nas casas e ele falava assim, e aí, você quer trufa? E aí, você quer trufa? E aí, você quer trufa? E eu pensava, rapaz, ele não vai vender nenhuma. Eu vendia uma média de 100 trufas por dia ali, quando eu saía com as trufas, porque eu chegava e falava, e aí, meu querido, tudo bem? Você está querendo a melhor trufa que existe? Esse chocolate é um chocolate de primeira. Porque eu sabia que aquele chocolate era de primeira. Era eu que comprava para o cara que fazia. Eu chegava e falava assim, olha, isso aqui foi feito artesanal. É uma delícia. Esse aqui vai ser a melhor trufa que você vai comprar. E além do mais, essa trufa vai investir. Você gosta de investir, não é verdade? Você vai investir numa vida de uma pessoa. Na minha. Eu vou estudar porque você vai dar 2, 3, 4 reais. E as trufas eram compradas. Aprendi com a comportagem. Preciso ser otimista. Se eu chegar na frente de uma pessoa e falar assim, olha, esse livro aqui dos shakes, ele é maravilhoso. Muito bom. O poder das plantas, nossa, uau. Ele não vai comprar. Você tem que sentir vontade de ter aquele livro. Você tem que pensar assim, eu tenho que sair da minha campanha tendo esse livro, porque ele é muito bom. Aí você vai vender. Aí você vai conseguir fazer que as pessoas ao seu redor
queiram, porque você é otimista, senão você não vai vencer nunca na vida. Imagina você chegar no seu emprego e falar, hoje o dia vai ser ruim. Acabou, você acabou com o seu dia. Você já colocou na sua mente. Em último, dentro dessa parte 2, nós devemos ter fé. Porque só quem está lá, 9 da noite, batendo numa casa e fala, essa é a do anjo. E aí você sai da casa 99 e fala assim, porque essa não era do anjo, a próxima é a do anjo. E você vai na próxima casa e fala, essa é a do anjo. E você vai lá. Você confia. Quem não entendeu o que é a do anjo, é a oferta do anjo. A comportagem, ela sempre nos ensina no última oferta que você for dar, você orar bem forte, com vontade para Deus, e falar, Senhor, essa é o seu anjo, vai comigo, é ele que vai falar. É a oferta do anjo. Então, você precisa ser firme ao seu propósito. Você precisa querer vencer. Você precisa pagar o preço. Você precisa ser otimista e ter fé em Deus. Terceira aplicação. Nós devemos confiar a Deus os nossos sonhos e os nossos desejos. O livro de Tiago, no capítulo 1, o verso 5 diz assim: se porém alguém de vocês necessita de sabedoria, pede para Deus, que dá a todos liberalmente e nada lhes impropera e será concedida. Em Mateus 7 diz, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis. Confia a Deus o seu sonho. Ou o seu sonho não é digno de ser confiado a Deus. Se o seu sonho não é digno de ser confiado a Deus, será que você vai alcançar? Será que adianta pedir para Ele? Você tem coragem de colocar o seu sonho no altar de Deus? Então confia a Ele. Ele vai dedicar o seu sonho, Ele vai fazer você conseguir. Claro, se for a vontade dEle. Se estiver dentro dos propósitos dEle para a sua vida, o seu sonho será alcançado. E a quarta aplicação, e a final aplicação, é: Deus recompensará todo o seu esforço. Entenda, não é só um pedacinho do esforço não, viu? É todo. Sabe aquele momento que você está cansado? E você fala, não, eu vou mais um pouco. Onde chegam para você e falam assim, olha, amanhã é o dia dos bravadores, e ainda falta outra coisa. E você fala, mas já são 11 horas. Fala, não, eu vou dar um jeito. E você dá um jeito, Deus vai recompensar você. Deus vai te recompensar. E aí? Quem é você? Você está fazendo jus ao seu nome? Você está fazendo jus ao seu Pai? E eu não digo o Pai que te fez aqui na terra. Ao seu Pai do céu. Deus, quando mandou Jesus para morrer em nosso lugar, Ele disse, eu reconheço todos vocês como meus filhos. Agora, nós reconhecemos Ele como Pai? Quais são as lutas que você tem enfrentado e você tem, talvez como aqueles 9.996 jovens que também foram para a Babilônia e negaram a Deus? Vocês estão fazendo igual eu a Ele? Vocês têm lutado realmente por aquilo que vocês querem? Vocês têm se dedicado realmente ao propósito de vida de vocês? Ou vocês estão apenas esperando a pandemia passar para voltar a pagar a faculdade, receber um diploma? Talvez voltar para a sala de aula, quem sabe voltar a receber integralmente o salário? É só isso que vocês estão esperando? Qual é o propósito da vida de vocês? Qual é o propósito da vida de vocês? Daniel tinha um propósito. E ele é lembrado até hoje. Será que você está escrevendo o livro com o seu nome? Será que daqui a alguns anos vão lembrar do livro do Mateus? Será que vão lembrar do livro dele? E ver através das histórias dele e falar, gente, esse Mateus ele é sensacional. Olha o tanto de coisa que ele passou e venceu. Eu também consigo. Será que estão escrevendo o nosso livro? Deus vai recompensar. Eu sei que já foi falado 2 vezes hoje, mas eu vou falar uma terceira vez. Os desbravadores, eles têm um voto. Eles têm um propósito. Eles têm uma lei. Mas eu quero lembrar o voto com vocês. Pela graça de Deus, eu serei o quê? Puro. Não vou deixar nada misturar na minha vida. Eu não vou deixar que o que Deus criou, o nome que Deus me deu, seja alterado para um nome qualquer, que esse mundo coloque em cima da gente. Eu não vou permitir isso porque eu sou puro. Eu serei bondoso. A bondade tem a ver com o meu caráter.
Não importa como as pessoas tratem os outros. Você, se tem o caráter de Deus, você será bondoso. Não importa o que falem de você, ou o que falem das pessoas ao seu redor. Você não vai ser um Maria vai com as outras. Você não vai ser levado pelo que os outros estão dizendo. Você tem o seu próprio nome. Você tem o caráter de Deus. Então você vai ser bondoso. E o mais importante aqui nesse começo, você será leal. E lealdade é uma coisa que não se compra. Você recebe. A lealdade de Deus você também não compra. Você recebe. Você precisa ser leal a Deus. Você precisa entender que é só porque Ele quis que você está aqui hoje. Você vai guardar a lei dos desbravadores. Você vai ser um servo de Deus. Ser servo de Deus, gente, não é chegar e falar, sim, Senhor, eu estou lá. É você ter certeza do que Ele está te mandando. Porque se você não é servo de Deus, você é servo dos outros deuses. E como que você se mostra que você é servo de Deus? E como que os nossos desbravadores mostram que eles são servos de Deus? Como que você mostra isso? Fazendo a vontade dEle. Fazendo a vontade dEle não por uma obrigação. Ai, meu Deus, eu tenho que ir sábado para a igreja. Gente, já é sábado, bora para a igreja. Ai, os desbravadores vai começar. Nossa, mas eu já fiz até a classe de líder. Será que eu paro por aqui? Não, eu quero continuar porque eu quero continuar. Nossa, mas eu não estou mais afim de ir para os desbravadores. É tão cansativo. Aquelas crianças que não param de gritar. E eu ouço gente gritando na sala o dia inteiro. Não importa. Eu estou porque eu tenho um propósito. Eu sou um servo de Deus que vai levar para aquelas crianças a salvação. É isso que o voto está dizendo. Não está dizendo eu serei servo de Deus e amigo de todos, apenas como uma historinha bonitinha. Nós devemos entender que o propósito nosso tem que ser o propósito de Deus. Mais uma vez eu pergunto, quem é você? Quem você está sendo perante as pessoas? Hoje, nós teremos um momento muito especial, onde algumas pessoas decidiram que quem elas eram não importa mais. Hoje elas serão desbravadoras, receberão um lenço. Hoje elas serão admitidas num dos momentos mais lindos que tem do desbravador, onde você passa de tentar ser e você passa a ser. Porque você entendeu o voto. Porque você entendeu a lei, o alvo, o lema, o objetivo, o voto à Bíblia. E você não é mais você. Você agora é também um desbravador. Queridos, hoje vocês viram pessoas aqui que entregaram o coração, talvez há algum tempo, a Deus, que lutaram muitos dias para conseguir estar onde estão hoje. Uns recebendo lenço, outros trocando de lenço, mas todos eles desceram um dia ao tanque batismal e entregaram sua vida a Deus. Novamente pergunto, quem é você? Quem é você que está nos assistindo, que ainda está se relutando para ter o seu nome colocado no livro da vida? Quem é você? Agora, nesse momento, eu quero fazer uma oração de dedicação a todos vocês que estão nos assistindo e dedicar a vida de cada um desses que trocaram de lenço, se batizaram e hoje estão decidindo uma nova vida. Convido vocês a fecharem os olhos, então. Senhor Deus maravilhoso, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem tantas coisas e tantas bênçãos preparadas para a nossa vida, que basta nós falarmos, somos seus filhos, que o Senhor as derrama sobre nós. Pai, por favor, peço que hoje, mais uma vez, o Senhor derrame suas bênçãos sobre cada um que está aqui, sobre cada desbravador, sobre cada pessoa, cada ancião, cada um que está sentado, cada um que está em casa. Assim como o Senhor foi com Daniel, Pai, seja conosco hoje, porque hoje nós resolvemos ser fiéis a Ti. Firmemente seremos fiéis a Ti. Por favor, Pai, nos abençoe, nos dê um dia maravilhoso. Na sua companhia é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.